Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel, o Isu para os íntimos. E antes de eu chamar a vinheta, eu tenho que esclarecer uma coisa. O vídeo de hoje foi gravado em momentos diferentes, porque infelizmente eu perdi alguns momentos da gravação original e já sacaram, né? Eu tive que refazer, tanto que eu vou estar com uma aparência diferente em algumas partes do vídeo. E foi por isso também que o vídeo atrasou, mas agora sim, vamos para o episódio de hoje. Então, se vocês viram este vídeo aqui a respeito de animes genéricos, vocês devem lembrar que no final dele eu disse que eu poderia falar sobre o assunto muito mais, contar muito mais detalhes, e surgiu a oportunidade de eu fazer isso nesse vídeo. No vídeo anterior eu tentei ser bem sucinto e direto, e teve gente que veio apontar que eu posso ter me expressado de uma forma meio equivocada, porque eu meio que simplifiquei demais, algo que não é tão simples assim, e eu abordei o uso mais popular do significado de genérico, que tem uma conotação muito negativa e que, na verdade, genérico soa de forma meio preconceituosa e reforça estereótipos a respeito das obras que estão inseridas nessa classificação. Eu pensei em ter deixado claro no começo do vídeo que essa é a definição que as pessoas em geral usam, então eu ia tratar disso, mas talvez não tenha sido claro o suficiente. Enfim, essa definição de genérico que a população costuma usar é errada? Isso não deveria ser usado? Isso é muito maligno para as obras em si? Se você for procurar a definição de genérico, a primeira coisa que geralmente aparece é que é algo relativo a gênero. E o que é gênero? Gênero é o conceito que agrega a si todas as particularidades e características que um grupo, classe e seres compartilham entre si. Traduzindo, é basicamente uma maneira de classificar as coisas através do que elas têm em comum. Isso é feito para ajudar a estudar, para ajudar a organizar certas coisas, facilita o ato de analisar tudo aquilo. E isso é usado em diversas áreas, se não em todas as áreas. Mas tem também um segundo significado de genérico, que diz que genérico é algo que trata de muitas coisas gerais ao mesmo tempo. Um sinônimo de genérico, inclusive, é geral. É algo que não é muito específico. E também tem um último significado que tem a ver com o segundo, que é genérico aquilo que se expressa de maneira vaga, pouco específica, de forma imprecisa, em termos gerais, sabe? Que abrange algo que não tem uma definição muito específica. Tanto que se procurar sinônimos para genérico, dá para encontrar geral, inespecífico, indeterminado, indefinido. Inclusive, a gente tem um medicamento genérico, que é um medicamento que tem o mesmo princípio ativo que outros, mas ele não tem uma marca, ele não tem uma identidade própria, digamos assim. Genérico, nesses últimos sentidos que eu falei, está muito associado a não ter uma identidade muito própria, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Então se convencionou a usar o termo genérico para falar de obras que parecem que não têm uma identidade muito própria, que não tem algo que as destaque das demais. Só que isso é usado muito de maneira negativa. E afinal, é negativo ser genérico? Nesse sentido, pega mal eu falar genérico? Porque uma coisa que me disseram é que eu posso estar fomentando o preconceito e distribuindo desinformação, querendo classificar as experiências individuais das pessoas. E eu vou dizer que apesar de ser usado de uma forma mais negativa, não é a conotação que deveria ter. Porque genérico não deveria ter a ver com algo negativo, exatamente. Como vimos, para algo ser genérico, tem que existir o gênero. Porque genérico é aquilo que está inserido num determinado gênero. Aquilo que está naquela forma. Só que para agrupar as coisas em gêneros, teve que existir primeiro um número expressivo de coisas que tinham aquela determinada característica, que partilhavam dela coletivamente para poderem ser classificados. Então, obras antigas seriam genéricas porque, na época, afinal, elas eram novidade. Elas eram uma quebra de paradigma. O que for diferentão hoje pode ser o genérico de amanhã. Acho que podemos definir que obras antigas como essas são protótipos do gênero. Dá para considerar hoje como genérico? Acho que se você não conhece o contexto das obras, até que dá. Mas se você sabe que elas meio que iniciaram tudo isso, talvez elas devem ser tratadas de uma forma diferente. Aquilo que veio a ajudar a moldar o gênero.
Só que, inevitavelmente, quando surge alguma ideia nova, vai se repetindo por conta do sucesso. As pessoas veem que aquilo funciona, que faz sucesso, que tem um público, então as pessoas vão fazendo mais daquilo. Porque, convenhamos, não é só arte que envolve tudo isso. Também tem o lado financeiro. Tem empresas envolvidas. Ou seja, algo a mais que mostra que genérico não é exatamente ruim é porque o público é enorme. Genérico só existe porque tem um público enorme querendo essas obras genéricas. Tipo, manda mais. E o público está sempre se renovando, aliás. E isso continua funcionando com o passar das décadas. Mas então, como foi que genérico ganhou essa associação negativa? Basicamente, pela massa. Quando a gente experimenta uma mesma coisa várias e várias vezes por muito tempo, a gente acaba cansando. Isso acontece, por exemplo, com comida. É difícil comer sempre a mesma coisa. A gente acaba querendo variar. Então talvez a culpa seja mais nossa, mas não seja algo que a gente faça de propósito para querer diminuir a obra. Esse sentimento de insatisfação é meio que inevitável. Então, eu acho que tem que ser levado em consideração sim, porque não é só uma pessoa que sente. Teve gente que me disse que eu fui muito pelo uso da palavra que é feito pela massa e que isso não deveria ser levado em consideração. Eu discordo porque o que a massa acha influencia no nosso dia a dia. Por exemplo, inclusive na cultura otaku, esse termo otaku que a gente usa não está muito certo, porque no Japão ele tem uma definição diferente. A gente não usa ele da mesma forma que é usado no Japão. A gente se apropriou disso e usa da nossa forma. Tem também a questão de que shonen, shoujo, seinen não são gêneros, são demografias. Só que a gente aqui no Ocidente acabou adotando como um gênero porque a massa acabou usando isso como um gênero durante muito tempo. E é muito importante a gente, pelo menos, entender o pensamento da massa, principalmente se você é um escritor. Inclusive, o que eu falei no vídeo passado foi mais relacionado a quem cria histórias. Quando você escreve algo, você quer ou fazer algo para a massa ou fora da massa. Então é bom você ter o conhecimento, por exemplo, do básico para saber como subverter isso. No meu vídeo passado, eu determinei que não ter uma identidade própria é o que costuma ser empregado na conotação de genérico pela massa a respeito de uma determinada obra. Mas vieram me falar que isso é equivocado porque toda obra tem algo que deixa ela mais marcante ou mais própria, nem que seja mínimo. Por exemplo, eu recomendei a falar de algo a mais, além de só dos assuntos relacionados àquele determinado gênero, e vieram me dizer que toda obra, como os shonens, falam de algum assunto diferente que não é só específico do gênero. Eu vou dizer que por mais que uma obra não saia muito da fórmula com ela esteja inserida, tem alguma coisa ali que minimamente diferencia ela das demais obras, que minimamente tem um tipo de identidade. Porém, quanto mais desprendida da fórmula a obra está, mais nós temos a sensação de que não estamos vendo mais do mesmo. E quanto mais características que se sobressaem, tem mais chance de ficar marcado na nossa cabeça. Por exemplo, Fairy Tail, em algum momento, ele fala sobre paternidade, e paternidade não é o foco da obra. Mas aí é que tá, ele fala o quanto disso, o quanto que ele entra fundo nesse assunto, o quanto que ele aborda e como que ele aborda isso. Porque se é de uma forma superficial, aquilo acaba não sendo marcante o suficiente para a pessoa sentir que aquilo foi realmente marcante e vai fazer ela lembrar da obra por causa daquilo. Por isso que eu falei que quando a gente quer dizer algo a mais, quer desenvolver algo a mais, acaba dando uma identidade mais própria, porque a história fica marcada por outra coisa que não seja só a forma básica. E, principalmente, que as pessoas, em geral, costumam querer isso com frequência, para sentir essa diferença, essa característica única. E como eu disse no vídeo anterior, não precisa ser um assunto diferentão, tá? Pode ser algo simples, pode ser algo muito, muito simples, gente. Até, por exemplo, a amizade pode ser um assunto que dá pra tirar alguma coisa mais aprofundada dali. É só desenvolver de uma maneira mais única, mas não é a única coisa que determina uma identidade própria. Esse meu conselho de querer
passar uma mensagem a mais, é porque isso é o que costuma diferenciar mais, não que é a única coisa que diferencia. Tanto que os mangás que fazem isso são exaltados. Disseram pra mim o seguinte: se você não gosta de obras genéricas, é só ver obras de outros gêneros, porque você tem essa sensação de que você tá saturado, que as obras estão muito iguais umas às outras, porque você tá vendo tudo do mesmo gênero. Eu vou dizer que isso não é desculpa nenhuma pra tudo ser padronizado demais. Não é errado ter várias obras que seguem o mesmo padrão. O ruim é ter só isso. A diversidade é muito importante. Não é só porque o gênero é reconhecido por ter uma certa forma que ele não pode sair daquilo nunca. Nós temos os mais variados públicos. Se existe público para as obras mais formulaicas, existe público que quer coisas mais diferentes. Sempre houve momentos no decorrer da história em que o público cansou de um determinado tipo de história. E aí chega um ponto em que o público fica saturado e ou eles dão uma pausa nesse tipo de obra ou tentam diversificá-la de alguma forma. É uma coisa que acontece muito tempo. É por isso que, por exemplo, hoje em dia nós estamos vendo uma subversão em massa das histórias de super-herói no cinema. E cada vez mais produções estão investindo em vilões como personagens principais dessas histórias. E a tendência é esse tipo de subversão continuar acontecendo até novamente as pessoas darem uma enjoada e isso ser subvertido de novo de alguma forma. É natural, gente, para vocês verem que o público que quer algo diferente acaba dando um bom retorno também. Mas então, de que lado que eu tô? Do lado que produz as obras genéricas ou do lado do pessoal que subverte tudo isso? Eu acho que nenhum dos dois está errado, essa que é a questão. Se você gosta de obras genéricas que seguem uma mesma fórmula e não se desprendem muito, não tem algo muito diferente, você está correto, porque é o seu gosto. Quem é que pode mandar no que você gosta? Agora, se você também gosta de obras mais diferentes, que subvertem as convenções que já estão estabelecidas, você também está certo. Ninguém pode mandar no que você gosta, no que você quer fazer. Então nenhum dos dois lados é obrigado a ser como o outro. O ideal no mundo mágico é que ambos teriam a mesma quantidade de representações, a mesma quantidade de histórias sendo apresentadas para o público e sendo valorizadas e sendo divulgadas. E é isso que acaba incomodando um lado ou outro. É a quantidade exacerbada ou a valorização exacerbada de um lado ou outro. Porque fica parecendo que sempre algum deles vai estar errado e algum vai estar certo. Desculpem se o som a partir de agora fica meio diferente. Simplesmente acontece que eu esqueci meu microfone. Desculpa, gente. Enfim, para concluir, afinal, falar a palavra genérico está prejudicando as obras? Está fomentando o preconceito? É errado? Eu não deveria? Isso é ruim? Pode até ser que sim, que realmente esteja fomentando algum preconceito, que isso esteja sujando a imagem desse tipo de obra para outras pessoas, porém, é difícil falar desse tipo de obra de forma que não seja negativa, usar alguma denominação não negativa. Por exemplo, além de genérico, o que nós temos? Formulaico, comum, padronizado. Deu para sacar a dificuldade? Cada uma dessas palavras tem uma conotação negativa em maior ou em menor escala. Como eu falei, é um sentimento que é inevitável. A gente vai acabar tendo. As pessoas vão acabar tendo esse sentimento. Então, é difícil não ver isso de uma forma negativa, não associar a negatividade, por mais que a gente use palavras que não sejam tão agressivas, digamos assim. Então, eu não acho, sinceramente, que falar a palavra genérico para se referir a esse tipo de história vá mudar alguma coisa de forma tão significativa assim. O que dá para fazer é tentar não associar sempre a negatividade à definição de genérico em si, porque uma coisa ser genérica não é sinônimo de ser ruim. A gente facilmente associa a negatividade, mas não necessariamente é negativo sempre. Então, quando você falar de genérico, seria legal se, por exemplo, você desenvolvesse um pouco mais o argumento para não parecer que tudo que é genérico é ruim.
E você tem o total direito de achar que a sua forma de apreciar é melhor do que a outra. Porque aquilo é o que te agrada mais. Mas só vamos, né, respeitar os outros lados. Para todo mundo poder ter, sei lá, uma convivência saudável. Então, eu vou continuar falando genérico. Porque, como eu falei, eu não vejo problema nisso. Não acho que isso vai mudar grandes coisas. E apenas vou desenvolver quando eu entrar nesse assunto, quando eu usar esse termo, e não simplesmente jogar ele e esperar que isso seja um argumento por si só, em vez de tentar desenvolver uma argumentação mais consistente. Ufa, é isso, gente. Falei demais. Provavelmente para vocês o vídeo tá com 10, 15 minutos, mas acreditem, eu falei por muito mais tempo do que isso e só coloquei as partes mais essenciais. Eu espero que isso tenha sido proveitoso para vocês, que vocês possam ter tirado alguma coisa interessante disso, que eu não tenha falado um monte de besteira. E continuem comentando, porque como vocês viram, vai ter comentários que vão gerar mais vídeos. Eu vou levar em consideração o que vocês falam. Às vezes eu discordo, às vezes eu concordo. E a gente pode ter um debate aqui, quer dizer, não literalmente, aqui no vídeo, mas nos comentários, por exemplo. Mas por favor, gente, com respeito. E é isso, boa semana pra vocês. Falou!